nem sempre a gente lembra do que interessa. Então, depois de uma lesão, isso fica ainda mais acentuado. Né? A gente não tem controle do que a gente vai lembrar, a gente não tem controle se essa motivação vai grudar naquela memória o suficiente para ela ficar ali guardadinha, ou se a motivação vai se perder ali na confusão da memória e uma coisa super importante vai se perder. A gente sabe sim que coisas com uma carga emocional maior tendem a ser mais armazenadas, que coisas negativas tendem a ser mais armazenadas do que as positivas. Isso. Mas isso não é uma regra imutável. Não é 100%. A gente estava falando aqui, às vezes você me conta uma coisa muito importante por telefone. E na hora que eu desligo o telefone, alguém me chamou, eu tive que fazer alguma coisa correndo, parece que aquilo sumiu da cabeça. Coisas que acontecem comigo assim, por exemplo, se eu deixar eu agir, a gente sempre comenta, se a gente esquecer o remédio 2 dias, é como se a gente nunca tivesse tomado aquele remédio. Ali a gente pode ficar, né, de 1 mês sem tomar medicação, que a gente não lembra que algum dia na vida tomou a medicação. Conta para pagar, se você não tiver um planejamento, se você não tiver anotado, se você não fizer aquilo todo mês, é como se aquela conta nunca tivesse existido na sua vida. É uma coisa muito louca, some. Isso, porque agora você está falando de 2 componentes muito importantes da memória, né? Um é a rotina. Tudo que é feito repetitivamente, a gente consegue armazenar e é como se a gente formasse uma prateleira para aquilo. Então, quando a gente tiver que guardar, já tem um lugar, já tem a gaveta certa. Né? Se a gente não tem uma prateleira ainda para a rotina, para o script de tomar remédio, para o nosso dia a dia, para que toda terça-feira eu vou na terapia, que toda sexta-feira eu vou na natação. Se a gente não tem essa rotina, isso fica desorganizado. Né? Então, tudo que é repetitivo e tudo que é rotineiro é mais fácil de memorizar. Por isso que a gente insiste tanto na agenda, no planejamento, porque isso também influencia, né, na memória. Muito. Aprender a coisa de várias formas, então usar aquela rotina em vários contextos, ter isso na memória, ter isso quando você está num lugar ou quando você conta para alguém, toda segunda-feira eu vou num lugar ou toda terça-feira eu vou no outro, ter um planejamento. Né? E o planejamento entra uma segunda questão com relação a isso, que é um outro tipo de memória, que é o que a gente chama da memória do futuro, né? A memória prospectiva. É uma memória que é intrinsecamente ligada ao planejamento, mas é a memória que fala assim, quando eu encontrar a Fernanda, eu vou pedir para ela o link do canal. Quando eu tiver uma chance, eu vou entrar na internet e fazer a minha inscrição. Então, assim, é uma coisa que eu quero fazer no futuro. Nossa, pra mim. Ou assim, daqui a 10 minutos eu preciso desligar a panela de pressão para eu não explodir a minha casa. Né? Então, assim, mesmo uma coisa muito importante, a gente corre o risco de não lembrar. Por quê? Porque depende um pouco da gente ter aqui a passagem do tempo. Isso. Depende da gente ter algumas informações frescas aqui do lado da memória, não exatamente na nossa consciência, mas aqui do lado da memória, para a gente acessar lá na frente. Né? Então veja, algumas memórias têm pista. Quando eu encontrar a Fernanda, eu vou pedir o link do blog. Então na hora que eu olho para você, eu lembro. Já viu? De vez em quando você encontra assim, você fala, encontrei a Gisele, meu Deus, estou te devendo alguma coisa. Isso. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pista para sua memória. Né? Ou então... E às vezes, no caso que acontece comigo, eu olho, gente, eu queria falar alguma coisa com a Silvia, não sei o que é, mas aí eu não vou lembrar. Então, se eu não anotei, eu não coloquei para despertar, não coloquei o celular, não sei o que, eu não vou lembrar. Eu sei que tem alguma coisa estranha, parece que eu queria falar com a Silvia, mas não tenho noção do que é. Isso. Então, por isso que a gente fala tanto dos procedimentos de elaboração das memórias ou um mastigar melhor das memórias, que você quer aumentar a chance de lembrar, né? Como se você pusesse uma âncorazinha naquela memória para que ela não fique à deriva no mar. Né? Então, quando eu falo, eu preciso falar com a Fernanda, deixa eu anotar aqui,
Aí eu pus a âncora em você e na minha anotação. Isso. Daí quando eu encontro com você eu posso falar, o que é que eu queria falar? Peraí, deixa eu ver se eu anotei. Isso. Né? Então eu tenho alguns recursos que eu posso ir pescar aquela memória para que ela não fique à deriva. Né? Então, do que a gente falou? De uma memória que é do passado, as memórias lá antigas, das memórias que são do agora, das memórias que foram adquiridas do acidente para frente ou as que são logo depois do acidente, de uma memória do agora, mas que são informações verbais, né, o que eu conversei, de uma memória do agora, que são coisas que eu vi, uma figura, um diagrama, né, por isso que às vezes é muito importante na própria terapia que a gente transforme uma conversa num esquema, ou que quando você estiver conversando, tomando uma decisão com o seu marido, ou com a sua mãe, ou numa reunião de trabalho, que você possa sintetizar aquilo, ou numa figura, ou em poucas palavras, ou num diagrama. Né? Tem aquela memória que é a memória, aprendi a andar de bicicleta, eu nunca mais vou esquecer. Isso, essa é uma outra memória ainda, que é a memória das memória. habilidades, né? Que a gente chama da memória implícita, que é a memória que você não sabe que tem, mas na hora que põe o piano na sua frente, você começa a tocar. Né? Na hora que começam a cantar uma música, ela vem na cabeça. Isso. Porque aquilo está guardado de uma forma o quê? Automática. Né? Então a memória que ou você não sabe que tem, ou uma memória automática. A episódio que a gente falou, né? A memória episódica, então são os episódios da vida. Eu sei o que aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, e tem a ver com a minha vida. Isso. E a memória dos fatos, que a gente chama de semântica, né? Que é como é a língua portuguesa, que é coisas. Uma cadeira. Isso, que é uma cadeira, qual a capital da França. Isso. Informações que a gente já aglomerou ali no nosso conhecimento. Daí a memória do futuro, né? Que é muito ligada ao planejamento. E um outro tipo de memória que a gente vê é muito fluida, Fê. Ela, qualquer batidinha na cabeça, qualquer tipo de problema, inclusive se você está fadigado, ou se você está com fome, ou se você não dormiu à noite, ela é muito sensível, que é a memória operacional, né? Que é a memória online, que é o que o pessoal da computação chama de memória RAM, que é esse espaço aqui, ó, na nossa frente, que a gente está usando para falar o aqui e agora. Né? Então, quando eu vou tomar uma decisão, por exemplo, eu tenho que ouvir o que você está me pedindo. Então, Silvia, você pode sair daqui e tomar um café comigo? Eu estou ouvindo o que você está falando e eu estou ouvindo aqui dentro da minha cabeça, lembrar da minha agenda, e eu estou vendo ali aquela pessoa que está do meu lado esperando para falar comigo. Então eu estou pensando, o que será mesmo que ela quer falar comigo? Na minha agenda eu posso tomar um café? Fê, a gente não pode tomar um café amanhã porque eu estou lembrando que você vem aqui? Então tudo isso está nesse espacinho, né, que alguns autores dizem que é o espaço da consciência, que é uma memória intimamente ligada com a atenção. Nossa, essa é difícil. O autor que fala, que cunhou o termo memória operacional, disse que ele poderia ter posto o nome de atenção operacional. Né? Pensa que a memória operacional é uma televisãozinha que você tem aqui na sua cabeça, que ficam passando essas coisas aqui na hora. Né? Ou que é um ecozinho que fica chamando as palavras, as últimas coisas que você ouviu. Então, esse é um tipo de memória que é muito sensível à lesão. E eu sempre penso, como se, eu sempre imagino ela numa fábrica, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e você tendo que prestar atenção em tudo. Porque essa é muito minha dificuldade, né? Atencional. E aí, essa pra mim é muito difícil. Eu conseguir ver todo o ambiente, tudo que eu quero, pensar no antes, no depois, no agora, e aquilo fica muito confuso pra mim. Eu falo, cansei só de imaginar.